Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nós vamos retomar hoje com mais uma aula de bioquímica, né, dentro da química orgânica, da disciplina de Ciências da Natureza 1. Né? Nós já vimos 3 macromoléculas importantes, nós estudamos carboidratos, nós estudamos lipídios, aminoácidos e proteínas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de estrutura de ácidos nucleicos. Né? Os ácidos nucleicos, né, assim denominados, se você pegar pela última palavrinha aqui, nucleico, né, são estruturas que estão presentes no núcleo das células. Né? E nós vamos entender um pouquinho da estrutura dessas moléculas e a importância que elas têm, tá certo? Bom, como sempre, né, eu divido as aulas para que você possa ter uma sequência, né? Nós vamos conceituar então o que são os ácidos nucleicos. Vamos falar da sua composição química, da estrutura do DNA e RNA, as diferenças que existem entre DNA e RNA, e ao finalzinho a gente resolve 1 ou 2 exercícios para ver como que é cobrado em termos de prova de vestibular esse conceito de ácidos nucleicos. Então, na primeira parte, vamos conceituar o que são ácidos nucleicos. Bom, qual que é o conceito e a denominação de ácidos nucleicos? A gente define como sendo ácidos nucleicos, né, primeiramente porque essas estruturas elas possuem um caráter ácido, né, e segundo, por elas terem sido originalmente descobertas no núcleo das células. Né? Então, por isso a denominação ácidos nucleicos. Né? De uma maneira simples, a gente poderia definir que ácidos nucleicos, né, são estruturas de caráter ácido que são encontradas no núcleo de células. Então, a partir de 1940, como eu coloquei aqui, foi um período que mais se estudou essas estruturas, a partir de 1940, né? Eles são responsáveis pela herança biológica. Né? O que significa isso? Significa que as características que são passadas hereditariamente de pai para filho, né? De pais, né, para filhos, né? São armazenadas nessas estruturas, nos ácidos nucleicos. Né? E aí a gente vai entender a diferença que existe entre elas e qual é, né, a importância dessas estruturas, dessa transferência, não só de hereditariedade, mas também de funcionalidade de todos os organismos vivos. Como que essas estruturas são responsáveis pela manutenção das atividades que nós temos dentro do nosso organismo. E nos últimos anos, né, a biologia molecular, né, tem sido de grande importância, né, nos nossos momentos que nós estamos vivendo, inclusive em relação à pandemia, né, que nós estamos passando, essa questão de vacinas e assim por diante. Né. Tem 2 áreas da biologia molecular que é bastante promissoras em termos de atividade científica nos últimos anos. Nós estamos falando da parte que estuda o material genético, né, o DNA e o RNA, que é a genômica, né, assim designados, e depois a proteômica, que é a parte da biologia molecular que estuda as estruturas que são as proteínas, que nós já falamos em aulas anteriores, né, e as funcionalidades dessas proteínas. Né? Então, a biologia molecular, ultimamente, tem sido de extrema importância, né, nas atividades científicas que nós temos vistos recentemente. Bom, e nada como falarmos de um tema atual para entendermos a importância, né, da biologia molecular. Então, tem tomado aí os canais de informação, né, a questão da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, né? É assim designado SARS-CoV-2 porque é um vírus que provoca síndrome respiratória aguda grave, né, de coronavírus 2. Né? E a designação, né, da doença que esse vírus provoca foi então chamado de Covid-19, né, que é a doença provocada pelo coronavírus. E aqui o número 19 faz referência
ao ano da sua descoberta, que foi 2019. Né? A importância da biologia molecular nesse caso, né, e da química, que também se envolve, né, com grande importância na identificação dessas estruturas, tem dois aspectos importantes. A primeira, né, foi a identificação rápida da estrutura do vírus. Né? Assim que foi descoberto que essa doença era provocada por vírus, 2 semanas, né, dois grupos, um deles brasileiro, em 2 semanas conseguiram identificar a estrutura do vírus, como que ele era composto. Então, essa imagem que nós estamos vendo aqui já é a imagem representativa, né, da estrutura que já foi definida, né, através da genômica e da proteômica. Né, e a biologia, tanto a química aqui, conseguiram já rapidamente identificar a estrutura do vírus. Então, ele é formado basicamente do quê? Se você olhar essas estruturas em amarelo, né, são trímeros de glicoproteína. Né, proteína nós já analisamos, né, e a palavra glico significa carboidrato, açúcar. Né? Então, são proteínas que contêm ligadas a ela a estrutura de carboidratos. Né? E depois, na sequência, nós temos aqui ó, o material genômico representado do vírus, né, com a sua nucleoproteína, responsável por fazer os processos de duplicação desse vírus em células hospedeiras. Né? Depois aqui ó, a proteína de membrana, né? E na sequência aqui uma proteína que envolve a estrutura, o capsídeo do vírus, né? Que é uma proteína de membrana que aqui é designada. Mas para a aula de hoje, qual que é o significado importante? É o material genético que está aqui, ó, o genoma de RNA. Então esse aqui é um vírus de RNA. E o material genético dele é uma molécula de RNA. E aí nós vamos fazer um pouquinho mais para frente a diferenciação das estruturas do DNA e do RNA. E logo na sequência também, assim que se descobriu a estrutura e o material genético desse vírus, né, então pôde-se fazer o desenvolvimento de exames para a identificação da doença. Você deve ouvir, né, nas mídias, né, de informação que existe pelo menos 3 análises de detecção de vírus que são verificadas. Né? No caso, a que é mais utilizada para certificar é o que nós chamamos de análise de PCR, que é esse instrumento que vai fazer a leitura, né, do material genético da presença do vírus no corpo humano a partir da análise do material genético do vírus presente no corpo humano. Né? Como é que se faz essa análise? Então, coleta-se o material, né? Aqui utiliza-se um suave, que é nada mais que um cotonete com uma alça bem comprida. Né? Coleta-se material, né, das fossas nasais aqui do indivíduo. Né? Se o vírus estiver presente, então será coletado por esse suave esse vírus, o SARS-CoV-2. Na sequência, faz a extração do material genético, que é a extração do RNA, faz a transcrição reversa. O que é a transcrição reversa? Pega o material de RNA e transforma em material genético de DNA e faz a leitura, né, nesse instrumento. Ele vai ler cada um dos nucleotídeos presentes nesse material genético e identificar um trecho que corresponde exclusivamente à presença do vírus. E aí, na sequência, se entrega o laudo à pessoa, ao médico, para que se identifique se a pessoa está contaminada com o vírus ou não. Né? Agora, uma das questões que mais tem tomado, né, as discussões desse ano é a questão das vacinas. Né? Nós temos aí vários tipos de vacina já disponíveis no mercado. Né? Nós temos a Coronavac, nós temos a AstraZeneca, que é a de adenovírus, nós temos a da Pfizer e outros consórcios que têm produzido enzimas, vacinas. No caso, eu escolhi a da Pfizer porque ela usa uma tecnologia nova, né, para a gente discutir. Né? Essa tecnologia não foi utilizada ainda em nenhum tipo de vacina, que é a chamada vacina de RNA mensageiro. Né?
Por que eu escolhi essa? O tema da nossa aula é sobre material genético, né? Sobre estruturas, né, que contenham ácidos nucleicos, né? E o RNA, né, é uma estrutura de material genético, né? Aqui o M significa mensageiro, porque o RNA ele possui 3 estruturas, isso vocês vão verificar na aula de biologia, né, nesse mesmo tema, né? Nós temos o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, né? No caso, nós pegamos o material genético, né, do vírus, que é um RNA, né? Nós pegamos esse vírus é, e, e analisamos o seu material genético e pegamos exatamente a parte do material genético desse vírus que codifica, em particular, a proteína responsável por fazer o acoplamento nas células humanas, né? Então, esse material genético então foi identificado, né? E em laboratório se processa, né, uma outra estrutura de RNA mensageiro, só que com uma modificação de nucleotídeo. Essa troca de nucleotídeo é importante para que o nosso organismo não identifique esse material genético como uma ameaça, tá certo? Diminui as chances de provocar algum tipo de alteração no organismo humano. Mas essa estrutura ela é capaz de produzir 2 respostas imunológicas, tanto a produção de células de resposta do sistema imune, né, quanto deixarmos o nosso organismo sensibilizado quando o vírus infectar o nosso corpo, tá certo? Essa parte aqui, ó, que designa a estrutura, ela é responsável, né, pela identificação dessa proteína que acopla nas células humanas. Uma vez esse material genético, então, aqui estabelecido, ele é envolvido em nanopartículas lipídicas, né, e aí está pronto para ser utilizado como um imunizante para evitar a contaminação do vírus e provocar a doença que nós conhecemos como a Covid-19, tá certo? Então, por isso da importância da gente entender o funcionamento, né, dessas estruturas. Bom, então vamos falar da composição química, né, que faz parte aí os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, tá certo? Bom, o nucleotídeo é a estrutura primária que forma os ácidos nucleicos, né? Vamos voltar na aula de química um pouquinho, e aí você pode se lembrar, no caso de aminoácidos, né, que a estrutura básica para a formação de proteína, né, é o aminoácido. Então, a proteína em si, ela é um polímero, né? Poli significa vários, né? Mero significa unidades. Então, proteína, né, é um polímero formado por várias unidades básicas. E, no caso, é o aminoácido, a estrutura básica de formação da proteína. No caso, né, dos ácidos nucleicos, né, o nucleotídeo é a estrutura básica que forma os ácidos nucleicos. E a gente tem que entender como que ele é formado para poder entender depois como é que se forma, né, a estrutura completa dos ácidos nucleicos. Bom, primeira coisa, o nucleotídeo ele possui uma molécula de açúcar, né, um carboidrato. E esse carboidrato é uma pentose. Lembre-se lá da aula de carboidrato que ose é a designação que a gente dá para uma única unidade, né? Pente faz referência ao número de carbonos. Então, é um açúcar que possui 5 átomos de carbono. Está aqui representado, tá certo? Então, você tem aqui, ó, em cada um dos vértices, né, dessa figura, um átomo de carbono. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Por isso, uma pentose, tá certo? Esse açúcar, né, que é a base inicial do carboidrato, dos ácidos nucleicos, esse carboidrato, ele pode ser de 2 formas. Ele pode ser uma ribose, né, e aí, aonde está designado esse grupo R, nós temos uma hidroxila, que é o grupo OH, que aparece aqui em vermelho,
E a ribose é o açúcar que pertence à estrutura do ácido nucleico RNA, tá certo? Ou nós temos no lugar do R, né, um hidrogênio, e aí nós chamamos de desoxirribose. E aí você tem a estrutura do DNA. Então vamos lá. No caso dos ácidos nucleicos, nós temos um ácido nucleico feito por ribose e um ácido nucleico feito por desoxirribose, né? Os ácidos nucleicos que utilizam a ribose são estruturas de RNA e os que usam desoxirribose é a estrutura de DNA. A segunda parte que forma, né, um nucleotídeo é a base nitrogenada, né? Então aqui eu representei para você a estrutura da base nitrogenada. Essa base nitrogenada ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ter um anel pirimídico, né, que é essa representação aqui, um anel apenas, né, ou pode ser um anel púrico, e aqui está representada a estrutura do anel púrico. Então, aqui nessa estrutura inicial que eu coloquei para vocês, essa base nitrogenada que está aqui, ela é de anel púrico, né? Mas lembrando, né, que além do carboidrato, né, o nucleotídeo também terá uma base nitrogenada, e aqui as diferenças são postas para você, no caso do açúcar, né, levando em consideração esse R é a diferenciação, então pode ser um grupo OH ou pode ser um hidrogênio, então uma ribose e uma desoxirribose. O anel de base nitrogenada, então pode ser pirimídico ou pode ser púrico, né? E aí nós temos aqui a estrutura básica que nós chamamos de nucleosídeo, tá certo? Então, o nucleosídeo é quando nós temos o açúcar e a base nitrogenada. Para se tornar um nucleotídeo, o que está faltando? Está faltando o ácido fosfórico, ou o grupo fosfato que a gente diz, que é essa daqui. Então, essa é a estrutura, né, do grupo fosfato. E aí, quando nós temos as três partes formando, né, então aqui o carboidrato, a pentose, a base nitrogenada e o grupo fosfato, então nós temos a estrutura do nucleotídeo, tá certo? Bom, os nucleotídeos, então, são classificados em desoxirribonucleotídeos ou ribonucleotídeos, levando em consideração a diferença que existe exatamente nessa posição, que é do carboidrato, da pentose. Então, desoxirribonucleotídeo significa que nesta posição que está aqui, vou até destacar em amarelo para você, né? Onde está aqui o átomo de hidrogênio, né, designa desoxirribonucleotídeo. Então, esses nucleotídeos, eles são nucleotídeos de DNA, da estrutura do ácido nucleico DNA. E aí, nós classificamos também, né, esses nucleotídeos, né, em púricos, e aqui está a estrutura de um anel púrico, tá certo? Aqui também, ou pirimídico, né, tá aqui a estrutura da base nitrogenada pirimídica, né, e depois o grupo fosfato. Então aqui nós temos 4 nucleotídeos que podem formar a estrutura do DNA, que vão formar a estrutura do DNA. Esse primeiro aqui, né, é a adenosina, o nucleosídeo, essa estrutura aqui e essa estrutura formam o nucleosídeo de adenina, tá certo? Depois, essa estrutura e essa estrutura de guanosina, né? E essa estrutura com essa estrutura de timina e outra, que é esta daqui, de citosina. Então, são 4 nucleotídeos que podem formar o DNA. São adenosina, guanina, que são bases púricas, timina e citosina, que são as bases pirimídicas, tá certo? Os ribonucleotídeos, né? Então já vou destacar aqui a diferença, né? Para ser um ribonucleotídeo, aqui na pentose você tem o grupo OH, tá certo? Já estou destacando aqui para você. Da mesma forma, né? Os ribonucleotídeos podem ser púricos ou podem ser pirimídicos, né?
Então, aqui, o nucleosídeo de adenina, né? Então, a diferença da adenina presente no DNA e no RNA é só a diferença entre hidrogênio e hidroxila aqui na pentose, né? No caso, a guanina também, tá certo? A diferença só aqui. E já no caso da uracil, né, que ela é só presente no RNA, e a timina, que é presente lá só no DNA, tá certo? Então, nós mudamos um nucleotídeo, né? Esse nucleotídeo de diferenciação é importante. No caso do DNA, teremos timina. No caso do RNA, nós teremos uracil, tá certo? E a citidina também presente no RNA, tá certo? Bom, temos alguns nucleotídeos também que eles não farão parte da estrutura do DNA, mas são importantes, tá? São os nucleotídeos que estão envolvidos em reações no nosso organismo que envolve energia, tá? Então, provavelmente, em biologia, você já deve ter estudado, né, algumas reações importantes que fala, olha, para fazer isso e isso no nosso organismo, você precisa de uma molécula de ATP, tá certo? Vou mostrar a estrutura dela para você daqui a pouco. Por exemplo, no metabolismo humano, quando nós vamos utilizar a glicose para a formação da nossa energia, para o funcionamento do nosso organismo, então ela precisa ser fosforilada. Então, há uma reação entre a molécula de glicose mais um nucleotídeo, né, de formação de energia, que é o ATP. Vou mostrar a estrutura para você daqui a pouco. E daí nós teremos, por exemplo, a glicose fosforilada, né, e a produção de uma molécula de um nucleotídeo sem um fosfato. Então, as três moléculas que possuem, né, função, os três nucleosídeos que possuem função no nosso organismo para carregar energia, né, estão representadas aqui. Então você tem, por exemplo, o trifosfato de adenosina, que é o ATP. Essa molécula vocês vão ouvir falar muito, né, dentro da biologia, dentro das reações biológicas. Essa molécula tem uma importância bastante grande, tá certo? Depois, a molécula de ADP também é bastante importante, que é o difosfato de adenosina, né? Nas reações de transformação de energia, o que a gente percebe? Que o ATP ele é transformado em ADP, tá certo? E aí a diferença que é uma molécula de fosfato, eu vou mostrar isso para vocês, né? Faz com que seja liberada a quantidade de energia para que as reações possam ocorrer, tá certo? E a molécula de AMP, né, que é o monofosfato de adenosina, ela é bastante importante, principalmente como segundo mensageiro, né, em estruturas biológicas, como sinalizador celular, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês a diferençazinha que existe entre essas moléculas. Então, vamos começar pelo ATP, que eu falei para vocês por causa da energia. É a quebra, né, das ligações fosfato que fazem com que a energia seja liberada. Então perceba aqui, ó, se você observar, no caso do ATP, você tem, ó, 1, 2, 3 grupos fosfato. Por isso trifosfato, tá certo? Quando ocorre a hidrólise, né, de um grupo fosfato, então você vai perder, vai quebrar nesta posição aqui, e aí você vai perder esse grupo fosfato aqui, aí fica 2, observe aqui em cima, ó, nós temos 2, 3 grupos fosfato, e aqui ficou 2 grupos fosfatos, tá certo? A liberação dessa molécula de fosfato é responsável pela liberação de energia, tá? E no caso, quando nós quebramos aqui, ó, novamente por hidrólise, né? Então nós transformamos em monofosfato. Então você perde essa estrutura, né? E aí você tem um monofosfato. Então a diferença entre as moléculas e por
e a importância desses nucleotídeos carregadores de energia é que a ligação fosfato é uma ligação rica em energia. E quando você quebra essas ligações, né, então transformando de ATP em ADP nas reações, né, você libera a quantidade de energia suficiente para que as reações possam então ocorrer. Tudo bem? Bom, então vamos falar da estrutura do DNA e do RNA. Tá? A primeira coisa que a gente tem que identificar da estrutura, né, do DNA e do RNA é a ligação fosfodiéster. O que é essa ligação fosfodiéster? Então, estou colocando aqui para você 2 nucleotídeos. Já estou identificando para vocês que esses 2 nucleotídeos são adenina e guanina. Tá certo? Só recordando, né? E aqui tem essa designação para você, para a gente já ir fixando. Se for uma estrutura de RNA, então você tem o grupo OH, tá certo? Presente aqui nessa posição. Se você tem uma estrutura de DNA, então aqui você tem o hidrogênio, tá certo? Então, a ligação fosfodiéster é presente tanto na estrutura do RNA quanto do DNA, tá certo? O que vai diferenciar se vai ser uma fita de DNA ou uma fita de RNA é a presença ou não na pentose da hidroxila ou do hidrogênio, que é o que diferencia a estrutura do DNA e do RNA, tá? E como é que se dá a ligação fosfodiéster? Então perceba aqui, ó, que eu fiz uma designação numérica, né, dos carbonos presente aqui nas pentoses. Então aqui você tem o carbono 3 e aqui você tem o carbono 5. 3 linhas, 5 linhas. Só vou destacar para você, para que você possa observar, e isso vai ser importante. 3 linhas e 5 linhas, tá? E uma das primeiras situações que vai ocorrer para a formação da ligação fosfodiéster é a hidroxila, né, presente no carbono 3' de um nucleotídeo irá se ligar ao grupo fosfato do outro nucleotídeo, tá certo? Essa ligação vai fazer com que se libere 2 moléculas do grupo fosfato e aí se forme a ligação aqui, tá certo? É essa ligação que está representada aqui para você, ó, dentro desse balãozinho cinza, que é OPO, né, ligando o carbono 3' com o carbono 5' do primeiro nucleotídeo com o segundo nucleotídeo, que então nós chamamos de ligação fosfodiéster, tá certo? É a ligação entre 2 nucleotídeos através dessa estrutura que aqui está representada, né? Que é o grupo fosfato, que une esses 2 nucleotídeos, tá certo? Então, essa é a estrutura da ligação fosfodiéster. Bem, para a gente entender, né, como é que se dá a diferenciação entre as 2 estruturas, a gente começa a definir aqui, ó. Então, a sequência, né, de fitas simples dos ácidos nucleicos, ela sempre vai ser feita da extremidade 5' para a extremidade 3'. Então, se fosse, né, na horizontal, a gente diz assim, ó, você sempre vai fazer a leitura, né, da fita de ácido nucleico da esquerda, né, que é a posição 5', para a direita, que é a posição 3'. No caso, a minha fita ela está na posição vertical. Então, da parte de cima está a estrutura 5' e a parte final a estrutura 3'. Vamos identificar para que a gente possa fazer a leitura correta. Ó. A extremidade 5' se refere a essa posição aqui, ó, tá certo? Do início, né, da ligação fosfodiéster, tá certo? E aí, a outra extremidade que vai estar livre é a extremidade 3', ou na sequência, né? A extremidade 3', que aparece aqui, tá? Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que mostrar para você, né? A leitura da fita de DNA ou de RNA, né, ela sempre se dá no sentido 5', 3', que é diferente do sentido da ligação fosfodiéster, tá certo?
Perceba, e aí eu vou marcar aqui para você até em cor diferente, que a ligação fosfodiéster se dá no sentido 3 linhas, 5 linhas, tá certo? Mas a fita, a leitura da fita, sempre se dará no sentido 5 linhas para o sentido 3 linhas, tá certo? Tanto na estrutura de DNA, quanto na estrutura de RNA, tá certo? Então, essa é a primeira situação que a gente tem que analisar, tá? Bom, o DNA, ele é uma estrutura de dupla fita. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o sentido das fitas individuais. Elas devem ser lidas no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá certo? Então, a leitura, né, da fita simples se dá neste sentido aqui, ó. Do 5 linhas para o 3 linhas, tá certo? Como ele é uma dupla fita, né, a segunda fita você também vai analisar da mesma maneira, tá certo? A leitura se dá de 5 linhas para 3 linhas. Então, o sentido de leitura da segunda fita vai ser neste sentido. Então, a primeira observação que você tem que verificar é que o DNA, que é uma dupla fita, né, ela é formada por fitas antiparalelas, tá certo? Ou seja, a primeira fita é no sentido 5 linha, 3 linha, e a segunda fita no sentido 5 linha, 3 linha, mas contrário da primeira, tá certo? Agora, outras situações que nós vamos observar, né? A alfa-hélice, né? Que é a forma do arranjo espacial dessa dupla fita, tá certo? Que eu coloquei aqui para você, ó, que é no sentido, né, de rotação da mão direita, ou seja, no sentido anti-horário. Como é que a gente faz isso? Pega a sua mão direita, aponte o dedão para cima, para o céu, tá certo? E fique com os outros 4 dedos fechados, com a mão fechada, tá certo? E aí, o sentido dos 4 dedos, você gira no sentido anti-horário. Esse é o sentido de rotação, né, da dupla fita. Eu mostrei aqui para você uma imagem da alfa-hélice e o sentido de rotação, tá certo? Perceba que o sentido de rotação é esse aqui, ó, tá certo? Que é o sentido anti-horário. Então, é como se o dedão tivesse apontado para cima e os dedos da mão indicassem o sentido de rotação. Então, essa imagem mostra para você exatamente a forma como a dupla fita de DNA é arranjada no espaço. É uma alfa-hélice, né? Semelhante a que nós estudamos lá em proteínas, e o sentido de rotação ele está designado aqui pela rotação dessa imagem, tá certo? Outras situações que nós observamos, né? O pareamento dos nucleotídeos na dupla fita se dão entre citosina e guanina, adenina e timina, tá certo? Então, toda vez que você tiver a união das duas fitas de DNA, o pareamento dos nucleotídeos será entre citosina, guanina, adenina e timina, tá certo? E a união da fita se dá pelos nucleotídeos através de ligações de hidrogênio, né? E essa é uma situação extremamente importante, ó. As ligações de hidrogênio que ocorrem entre citosina e guanina são 3. E entre timina e adenina são 2, tá certo? E aqui o desenho representa, ó, entre citosina e guanina são 1, 2, 3 ligações de hidrogênio. Entre adenina e timina, 2 ligações de hidrogênio, tá certo? Mas ocorrem outras interações importantes também, tá certo? Ocorrem as interações iônicas entre os grupos fosfatos e moléculas de água, por exemplo, do ambiente, tá? Também interações hidrofóbicas que se dá entre as bases nitrogenadas e o açúcar, né? E as forças de Van der Waals, tá certo? Então, vamos lá. Todas essas interações, elas são importantes para a manutenção da dupla fita de DNA.
Então, as ligações de hidrogênio que ocorrem entre as bases são responsáveis por unir as duas fitas, né? E as interações iônicas, sítios hidrofóbicos e as forças de Van der Waals são importantes para a manutenção da estrutura da alfa-hélice, tá certo? Então, elas estabilizam a dupla fita. Então, aqui, só para destacar para vocês, que é importante, né? As ligações de hidrogênio, ela une as fitas. E as outras forças, interações iônicas, hidrofóbicas e Van der Waals, elas estabilizam a dupla fita, tá certo? Bom, e aqui nós temos uma relação importante, né? Se ocorre o pareamento, né, entre citosina e guanosina e adenina e timina, então a razão entre adenina e timina é 1. E de citosina e guanosina também é 1, tá certo? O que significa isso? Significa que a quantidade de adeninas e timinas são iguais, de citosina e guanosina também são iguais, né? Essa relação, chamada relação molar, que inclusive você consegue utilizar para definir a quantidade de nucleotídeos que você tem em cada material genético, é chamada de regra de Chargaff, tá certo? Às vezes no vestibular ele dá para você um cálculozinho. Ele diz, olha, eu tenho 25% de adenina. Qual é a quantidade dos outros nucleotídeos? Bom, se a razão entre adenina e timina são iguais, se a adenina é 25, então timina também será 25, né? Somando 50%. Então, os outros 50% é de citosina e guanosina. E aí, se a razão dos dois também é equivalente, então 25% para cada uma. Tudo bem? Bom, vamos lá. E as diferenças que ocorrem entre DNA e RNA? Então vamos falar das diferenças que ocorrem entre DNA e RNA, tá certo? Então eu coloquei aqui em paralelo as duas estruturas, né? Vamos identificá-las aqui, ó. Então você tem a estrutura do RNA, que é o ácido ribonucleico, tá aqui, ó. E a estrutura do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, tá certo? Então, a primeira diferença que nós temos são as fitas, né? A fita de DNA é dupla fita, né? Ou seja, ela é formada por duas. Como nós vimos no slide anteriores, até as formas como as fitas são estabilizadas, como é que as bases são pareadas e assim por diante. E o RNA é uma fita simples. A segunda diferença com relação às pentoses, que é a estrutura do carboidrato que formam o DNA e o RNA. No caso da ribose, do RNA, nós temos a ribose. E a ribose é quando você tem presente no açúcar uma hidroxila nessa posição, e no caso do DNA, você não tem hidroxila, você tem o átomo de hidrogênio. Essa é a segunda diferença. Depois, é a diferença com relação a um nucleotídeo. Nós temos, no caso, o uracil, que é exclusivo de RNA, e a timina, que é exclusiva de DNA, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu falei para vocês que nós íamos resolver 2 exercíciozinhos falando da estrutura dos ácidos nucleicos. Então, esse primeiro exercício aqui, ó. Então, no esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é aqui, ó, DNA. Então, os números 1, 2 e 3 representam o quê? Tá certo? Bem, se você olhar a estrutura aqui, ó, está representado o número 1, 2 e 3 está representado aqui. No caso do DNA, a gente tem que analisar que ele é dupla fita. Então, teria uma fita complementar aqui. Tá certo? O número 1, mas se você perceber, é aquela ligação fosfodiéster que a gente mostrou em slides anteriores, tá certo? Então, para que ocorra a ligação fosfodiéster, você tem que ter o grupo fosfato, tá certo? O número 2 corresponde ao açúcar da estrutura, né? No caso do DNA, tem que ser uma desoxirribose. E o número 3, né,
é a parte que forma o nucleosídeo, que é a base nitrogenada, que pode ser púrica ou pirimidínica, né? E é essa base nitrogenada aqui que vai depois parear com a outra base nitrogenada da segunda fita, formando então a dupla fita através das ligações de hidrogênio. Então vamos lá. O grupo 1 é fosfato, o 2 é a pentose, que no caso de DNA é a desoxirribose, e o 3 é a base nitrogenada. Então vamos ver essa sequência. Base nitrogenada? Não. Então pula A e B. C. É o grupo fosfato número 1? Sim. O 2 é o açúcar, é a desoxirribose? Sim. E o 3 é a base nitrogenada. Então ficamos com a alternativa C. Segundo exercício, né? Testes genéticos, a ciência se antecipa à doença, né? Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, lá o projeto Genoma, criado em 1990, já é possível detectar, por meio de exames de DNA, a probabilidade de pessoas desenvolver doenças. Né? Isso aqui foi um trecho de um jornal, o Globo. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases de DNA. O esquema abaixo representa o pareamento típico entre as bases em DNA. Então, aqui é a primeira coisa que você tem que identificar, ó, DNA. Se é DNA, por exemplo, não tem uracil, tá certo? O pareamento se dá entre a adenina e timina, representado então por A e T, e citosina e guanina. Outra característica é o número de ligações de hidrogênio, tá certo? Então, no caso, entre C e G, nós vimos que são 3, e no caso de A e T, são 2, tá certo? Então, é só verificarmos se está tudo certinho, tá? Com relação a isso. Então, o DNA é dupla fita, então tem 2 fitas. O pareamento entre C e G, entre citosina e guanina, 3 ligações de hidrogênio, certinho, tá certo? A e T, 2 ligações de hidrogênio, então aqui está certo, né? E assim por diante, se você olhar, os pareamentos estão corretos, tá certo? No caso, já identificamos, a alternativa correta é A, né? Agora, vamos ver por que está errado em outros. Então, se você analisar aqui, ó, no item B, você tem o pareamento de A com A, não pode, tá certo? Esse é o erro, tá? T e T, tá certo? C e C, não pode. Então, o pareamento é entre C e G, A e T. 3 ligações de hidrogênio entre C e G, 2 ligações de hidrogênio entre A e T. Qual que é o erro no item C? Ó, pareamento entre A e G, tá certo? Tá errado. E o outro erro que aparece aqui é entre A e G, 3 ligações de hidrogênio. Por isso que está errado, tá certo? Vamos ver o D. Ó, pareamento entre T e G, tá certo? Esse é o erro. E aqui também 3 ligações de hidrogênio. Entenderam a diferença? Então é isso, pessoal. Terminamos aí com a nossa resoluçãozinha de exercício. Né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Temos ainda mais uma aula e aguardo vocês aí na próxima aula. Tá ok? Um abraço a todos.